Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem uma informação aí importante. O Corinthians notificou a sua patrocinadora Master para tentar aumentar esse valor, seja com ela ou com outra no mercado, e também pretende fazer isso em relação aos name rights. Que história é essa? Chega mais que eu te conto. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, a informação é do site Trivela, que depois foi confirmada aí por outros portais, no dia 1º de outubro, respeitando uma cláusula contratual, inclusive, o Corinthians notificou a Esportes da Sorte, dizendo que o Corinthians, no caso, está indo ao mercado para tentar melhorar os seus valores referentes ao seu patrocínio Master. Isso era previsto em contrato. Significa que o Corinthians está dando um ultimato à Esportes da Sorte, está dizendo que vai romper com a Esportes da Sorte? Não é isso que significa. De certa forma, é algo, é uma pressão, né? Mas que estava previsto em contrato. E quando está previsto em contrato, é sinal que ambas as partes assinaram, né? E entenderam dessa maneira. Então, o Corinthians apenas se faz valer dessa cláusula. Por quê? Porque o mercado está inflacionado. O Corinthians está percebendo que o seu valor de marca, apesar de tudo que acontece nos bastidores, é uma marca muito valiosa, né? Que rende muito. Então o Corinthians, percebendo os movimentos, especialmente as casas de apostas que detêm hoje aí 90% do patrocínio no futebol brasileiro, elas estão investindo muito. O Corinthians entende que pode obter mais valores pelo seu patrocínio Master. O acordo com a Esportes da Sorte prevê 309 milhões de reais em 3 anos de contrato, o que dá um pouco mais de 100 milhões de reais anuais. Se a gente fizer uma conta grosseira aqui, dá menos de 10 milhões de reais por mês, esse valor cedido pela patrocinadora Master, sendo que desses 309 milhões, 57 milhões foram destinados para a contratação do Memphis Depay. Questão de bônus, luvas, salários, aquela coisa toda, e a gente sabe que o Corinthians tem que dar um aporte significativo ainda para poder compor o contrato do Memphis, que é maior do que isso, mas ok, foi um investimento alto que a Esportes da Sorte fez para que o Corinthians pudesse conseguir contratar o Memphis. Mas por que eu estou fazendo esse cálculo até grosseiro aqui? Porque o futebol está muito caro e o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, supera 20 milhões de reais. Quando você supera 20 milhões de reais, você vê que o teu patrocínio Master, claro que o Corinthians tem outras receitas, mas ele não paga nem metade dessa folha. Só para vocês terem uma ideia como ficou caro mesmo. E aí o Corinthians tem outros milhões em dívidas pendentes, tem que pagar 120 milhões de juros anuais, mas tem receitas também. O Corinthians é um dos que mais arrecada. O problema é que essa conta não está fechando. Então, o que você precisa fazer? Se você não vai conseguir pagar a dívida, você tem que aumentar ainda mais a tua receita. E entendendo que o Corinthians tem uma marca muito grande, o Corinthians, se valendo dessa questão contratual, notificou a empresa para dizer, estamos indo ao mercado. Estamos indo ao mercado para obter mais valores anuais pelo nosso patrocínio Master. Se você quiser bancar e concorrer, beleza, estamos à disposição. Se não, a gente pode fechar com outra marca. Não existe nada no momento, né, que indique outra marca do Corinthians nesse sentido. Mas foi um primeiro passo para que o Corinthians possa melhorar os seus valores. O Corinthians, inclusive, entende que pode obter o dobro desse valor. E aí isso representaria um contrato de 600 milhões nos próximos 3 anos, 200 milhões anuais. Aí você já tem um valor aproximado de 20 milhões mês, que aí praticamente corresponde ao que hoje tem a folha salarial, sendo que, obviamente, o Corinthians tem outros espaços na camisa, tem outros valores, tem outras receitas, enfim, mas seria um valor para começar. Quando a gente fala de name rights, a situação é a mesma. Todo mundo sabe, né? A Hypera Pharma é a dona da Neoquímica, tem os name rights da Arena Corinthians, num contrato que iniciou em 2020 e termina em 2040, com 15 milhões de reais anuais. Realmente é muito pouco. Claro que corrigido aí, dá um valor até hoje aproximado de 20 e poucos milhões de reais. Mesmo assim, a gente está falando ano, 20 milhões de reais ano. Gente, isso é menos de 2 milhões de reais mês. Isso não paga nem metade do salário do Memphis, de um jogador. Só para vocês terem uma ideia. Claro que eu estou fazendo uma figura aqui, gente. Tem mais receitas, tem mais despesas, mas é só para vocês entenderem.
que realmente, quando você coloca um nome na Arena Corinthians, e é um nome que pegou, né? Pegou, todo mundo chama hoje de Neoquímica Arena. Você precisa... Cara, é muito dinheiro. Vale muito essa marca estar atrelada ao estádio do Corinthians. E o valor, ele realmente não corresponde. Isso é uma opinião pessoal minha, obviamente, sem nenhum embasamento em termos de marketing, em termos de algum conhecimento técnico nessa área de reconhecimento de marca, mas não passa a sensação para vocês de que sai até barato pela maneira como a Hypera Pharma tem a sua marca ali associada a um dos clubes mais valiosos do mundo em todos os espaços? Todo mundo cita a Neoquímica Arena. E o valor de 15 milhões de reais anuais, ele realmente me parece defasado. O Corinthians está tentando também ou melhorar o seu contrato com a Hypera Pharma, ou então conseguir um novo patrocinador que pague a multa rescisória, rompa esse contrato e pague um valor bem acima do mercado. Eu acho até... acho não. Nesse caso dos name rights, já existem conversas com outras empresas, mas aí, claro que não é da noite para o dia, você tem que, enfim, pagar a multa rescisória, são contratos longos, teria que dissociar, se for uma outra empresa, do nome da Neoquímica, né? Então você tem que fazer um trabalho de marketing interessante para fazer uma transição. Enfim, não é tão simples assim. No caso da patrocinadora Master é mais fácil, né? Porque, enfim, várias passaram por ali e aí você só troca ali na camiseta e realmente é outro valor que está defasado e o Corinthians está buscando essa valorização dos seus ativos, dos seus produtos. Já que os custos estão altos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Acho que tem que resolver a dívida, acho que tem que ver um outro modelo aí para o Corinthians poder se sustentar de uma maneira que faça valer o seu valor mesmo. Mas enquanto isso não acontece, para você equilibrar a balança, você tem que angariar receitas. E se tem uma coisa que o Corinthians é grande, é forte, é na sua marca, é no seu nome, é com a sua torcida. Então tem que explorar isso para poder arrecadar e começar, né, a transformar esse saldo em positivo, essa balança em positivo. O que vocês acham? Acho que dá para fazer a troca, tanto do patrocínio Master ou dos naming rights da Arena? No caso da patrocinadora Master, não precisa fazer a troca, né? Pode ser que, inclusive, a Esportes da Sorte banque, né, essa nova meta que o Corinthians tem de valores, né, para sua camisa. Vamos ver. Comenta aqui. Mateuzinho versus laterais, né, da seleção, tá? Por quê, né? Eu quero dividir com vocês aqui uns números, né, que eu peguei no SoftScore. Por quê? Eu peguei os dois laterais que foram convocados, laterais direitos, que foram convocados para a seleção, que é o Vitinho do Botafogo e o Paulo Henrique. É o Vitinho do Botafogo, né? E o Paulo Henrique do Vasco. Porque assim, você já percebe que existe uma campanha, não sei se vocês perceberam, mas existe uma campanha para o Mateuzinho ir para a seleção, na mídia, tudo. E aí o que eu fiz? Para não ser injusto, quem está fazendo essa campanha tem razão ou não tem? Então eu peguei no SoftScore, e se você quiser baixar lá no SoftScore, deixa eu até tirar aqui, peraí gente, tirar esse banner daqui. Tampou algum número aí, não tampou? Aqui assim. Se você quiser baixar lá no SoftScore, baixa lá o aplicativo que é top, tá? Baixa aqui pelo canal Café do Setorista, é topzera. Vamos ver se o Mateuzinho é melhor que os dois laterais que estão hoje na seleção brasileira, os dois laterais direitos. Vamos lá. Jogos, Mateuzinho, 45 jogos. Paulo Henrique, 47, Vitinho, 51. Vitinho que jogou mais. Minutagem. O Mateuzinho perde, é o que tem menos minutagem, é o que tem menos jogos. Não é muita diferença também. Nós estamos falando de 2 jogos para um, estamos falando de 6 jogos para outro. Beleza? Gols.
Essa aqui são as ações ofensivas do Mateuzinho, do Paulo Henrique e do Vitinho. Gols, o Mateuzinho tem 3, o Paulo Henrique tem 4 e o Vitinho tem 2. Tá equilibrado. Ele perde pro Paulo Henrique, mas ganha do Vitinho. Assistências, também tá equilibrada, porque ele tem 4 assistências, o Paulo Henrique tem 5 e o Vitinho tem 3. Quer dizer, ofensivamente o Paulo Henrique é um monstro, né? Finalizações, o Mateuzinho finalizou 25 vezes no gol, o Paulo Henrique 38, bem mais, e o Vitinho 25. Chutes a gol, os chutes que acertaram o gol, o Mateuzinho tem 5, o Paulo Henrique tem 14 e o Vitinho tem 6. Grandes chances criadas, o Mateuzinho tem 8, o Paulo Henrique tem 5 e o Vitinho tem 3. Então, em questão, né, de ações ofensivas, o Paulo Henrique é o melhor do Vasco. Acho que indiscutivelmente ele é o melhor. Parece ser mais jogador ofensivamente, pelo menos nos números, né? Agora vamos para a parte defensiva. Defensiva, vamos lá. Precisão de passes. O Mateuzinho ganha. Ele tem 85,6%, né? Enquanto o Paulo Henrique tem 80,1% e o Vitinho 82%. Cruzamentos certos. O Mateuzinho tem 37%. O Paulo Henrique continua sendo fera nos chutes a gol. Ele continua top com 44% e o outro só com 27%. Precisão nos cruzamentos. O Mateuzinho é melhor no cruzamento que do que os outros dois. Tem quase 32%, 31,9%. O Paulo Henrique tem 23,4% e o Vitinho tem 18,4%. Desarmes. O Mateuzinho tem 128 desarmes. O Paulo Henrique tem 106 e o Vitinho tem 89. Quer dizer, o Mateuzinho desarma mais. Interceptações. O Mateuzinho tem 52, o Paulo Henrique ganha com 64, o Vitinho com 36. Dribles sofridos, o Mateuzinho sofreu 46, sofreu mais do que o Paulo Henrique, tem 38 e menos do que o Vitinho, que tem 48. Cara, eu acho o seguinte, né? Eu acho o seguinte, o melhor é o Paulo Henrique nos números, mas o Mateuzinho tá em segundo. Ou eu tô errado? Pelos números, daria para levar Paulo Henrique e Mateuzinho, não o Vitinho. Vocês concordam comigo? Hein? O que vocês acham? Tá? De onde você tirou esses números aí? Certeza que é o nosso Mateuzinho, Marcelo Nogueira? É no SoftScore. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, qual que é o lateral da seleção principal? Não é o Paulo Henrique, né? A gente tem lá outro titular, não tem? Na seleção. Ô, João, eu não tô querendo o Mateuzinho na seleção. Eu só tô querendo embasar com os números quem está pedindo ele na seleção. Eu não quero o Mateuzinho na seleção. Não quero. Eu não acho que ele é jogador de seleção. Prova que o Paulo Henrique é melhor. Então, acho que os laterais para a Copa, por enquanto, para mim, tem que ser Wesley e Paulo Henrique. Wesley e Paulo Henrique. Então é isso. Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar a respeito de Mateuzinho, né? Sami Carvalho trouxe em primeira mão. Mateuzinho aí tem uns números muito bons. Um cara que chegou no Corinthians aí, que ninguém acreditava, tava meio desacreditado com o Mateuzinho. E ele veio evoluindo muito aí. E com o Dorival parece que ele tá bem mais evoluído, né? Tanto o Bidon também, o Matheus Bidu também, os dois Matheus aí tá jogando muita bola. Tô gostando muito de ver o futebol dos dois, mas vamos falar aí do Mateuzinho, né? Mateuzinho aí, acredito que o Ancelotti poderia convocar ele sim para a seleção brasileira, mas eu acho não bom por conta que o Corinthians pode ser que fique desfalcado, né? Então a gente não quer isso pro timão. E mudando de assunto aí, vamos falar a respeito aí do que o Chico Garcia trouxe, que saiu no Trivela, né? O Corinthians aí já solicitou a Esporte da Sorte para aumentar o valor aí do patrocínio Master, né? E também tem os name rights aí que tá naquele imbróglio com a Betano.
O Corinthians também acredito que quer pagar a Neoquímica Arena à vista. E com os name rights aí, eu fiquei sabendo a respeito de 300 milhões de adiantamento, né? Acredito que dá sim para esses 300 milhões dar ali na caixa. E até com a venda aí do bidon aí que tá a Neoquímica, a arena, né, corintiana. Então seria muito importante esse feito aí do Corinthians, né? Queria saber o que é que você acha disso daí. Eu acharia que seria bom a Esporte da Sorte bancar aí tanto a Master quanto os name rights. Essa é a minha mera opinião, queria saber da sua. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!